Saúde, galera, beleza? Todo mundo em paz? Ah, Se você está aqui, então você sabe já que essa é a disciplina de endocannabinologia, né? Para você que não é da UFSC. Para o curso de medicina veterinária, né? A gente está na terceira aula e então a todos vocês que estavam esperando pela aula da semana passada, na segunda-feira passada, né? Eu falhei porque eu não consegui gravar o vídeo, porque eu estava um tanto quanto ocupado a semana passada, numa visita maravilhosa para a Abrace, né? Em conjunto com a Amami. A gente foi lá trocar umas ideias, né? Fazer alguns, para mim, muito aprendizado, né? Falar um pouco, conversar um pouco sobre o projeto da linha de frente aí da Covid. E, enfim, foi uma semaninha, como vocês veem aí, excelente, né? Quem sabe depois, mais pra frente, a gente consiga trazer alguns resultados do que ou frutos, né? Flores dessa nossa visita. E já agradeço muito forte aí a todo o pessoal da Abraça, ao Cassiano, ao Murilo, a toda a galera que estava lá, né, que está lá, né, trabalhando. E ao Leandro, Paulito, bom, a galera toda aí que foi com a AMI nessa tour, né, inicial aí, que pelo que eu soube agora, depois dessa visita nossa, a Abrace vai fazer Abrace Tour, né, alguma coisa desse jeito, desse tipo. Tá rolando hoje é domingo, então tá rolando, né, esse fim de semana ou outro com algum outro grupo. E dado a minha experiência ali, recomendo fortemente. Beleza, então vamos para a aula. Né? Hoje eu vou falar um pouco sobre as ações do sistema endocannabinoide. Né? Não vou detalhar ainda, porque a gente vai chegar em cada função, né? No sistema imune, no sistema nervoso, enfim, para cada setor depois individualmente. Tá? Então, se vocês lembram da aula passada, né? O sistema endocannabinoide é uma rede de comunicação celular, né? Que atua através de receptores celulares que na sua totalidade e diversidade estão presentes em todas as células do nosso corpo e do corpo dos animais, pelo menos dos vertebrados. Né? A gente tem aqui o CB1 e CB2, os clássicos, né, do sistema endocannabinoide, e vários outros receptores também acoplados à proteína G, esses dinossauros aqui, né? E os receptores, outros tipos, né, como de potencial transient, enfim, né, canais de cálcio, PPAR no núcleo, enfim, vários e vários e vários receptores que eu não vou voltar aqui, qualquer coisa, volta lá pro vídeo 2, né? O vídeo 2, aula 2, né? E lá tá um pouco mais detalhado. Então, a ação dos endocannabinoides em geral, né, após uma liberação dos endocannabinoides anandamida e 2-AG, por exemplo, né, leva a, classicamente, ativação dos receptores CB1 e CB2, tá? Mas também vários outros receptores, né? Especialmente quando a gente vai falando depois dos fitocannabinoides, né? Da, da planta, daí então cada um vai ter uma ação um pouco diferente dos endocannabinoides em si, né? Mas, enfim, então os outros receptores também, GPR 155, PPARs, enfim, tá? Essa ativação, essa indução dos receptores CB1, né, acoplados à proteína G, como são, uh, a principal reação, a principal resposta é a inibição de AMP cíclico. Tá? A AMP cíclico é aquele segundo mensageiro principal de todas as células que conduz o que a célula vai fazer. Tá? Então, a regulação de AMP cíclico é extremamente regulatória, né, do ponto de vista celular. Outra coisa quase imediata é a inibição da entrada de cálcio na célula. Tá? Como a gente viu na aula passada, cálcio, né, a entrada de cálcio não é pouca coisa. Tá? Inibir a entrada de cálcio é geralmente o gatilho principal para várias coisas acontecerem nas células, né? Vários eventos metabólicos acontecerem na célula, entre eles a liberação de neurotransmissores. Tá? Então, impedindo o influxo de cálcio para dentro da célula, como no caso aqui de dois neurônios, né? A transmissão dos neurotransmissores fica inibida e assim a neurotransmissão fica inibida. Tá? E também
associado também ao MP cíclico, né? Tem o controle dessas vias MAP quinase, ERK, MEK, JUN, FOS e algumas outras vias metabólicas centrais para a vida celular normal, para o bom funcionamento da célula. Então aí a gente tem, com essas vias todas, né, um controle muito fino de homeostasia, que é aquele conceito de a célula estar na melhor zona, né, de funcionamento, né, no seu estado de melhor funcionamento. Então, todo o balanço celular está em equilíbrio. Né? Essa seria uma homeostasia. Então, esse controle leva à inibição dos canais iônicos, né, de fosfodiesterase e fosfolipase e a sinalização de MAP quinase. E, entre outras várias coisas. Depois a gente vai ler cada, cada via, tá? Cada sistema e explorando o máximo que a gente souber sobre cada uma dessas vias aí à medida do possível. Tá? Beleza. Então, os receptores CB1 como são agrupados à proteína G, né? Tá? São agrupados à proteína G, já falei isso milhões de vezes. E o resultado final do controle dessa homeostasia, né, implica para a gente num controle da proliferação celular e do ciclo celular, né? E aí, obviamente, uma ação terapêutica contra cânceres, né? O controle de cálcio e a neurotransmissão, e aí a gente tem o controle de crises convulsivas e desordens neurológicas, e um papel fundamental na imunidade. A gente tem aí um controle da inflamação, uma modulação muito boa dos processos inflamatórios através de regulações em elementos chaves, né? Por exemplo, NF-κB, além de uma regulação ainda no sistema imunológico, mas pós-inflamação, numa resposta linfocitária mais adequada, uma modulação do sistema imunológico mais regulado. Tá? Então, esse monte de formas de atuação leva a esse conjunto de ações, além de controle de metabolismo também, né, que obviamente está associado com o adequado balanço celular, né? Enfim. Receptor CB2 basicamente é a mesma coisa. A diferença entre o CB1 e o CB2 é que a população de receptores CB1 nos neurônios, no sistema nervoso central, é muito maior do que os receptores CB2 e vice-versa dentro das células do sistema imune. Tá? Então o receptor CB2 está mais, comparado ao CB1, está mais presente em maior quantidade, maior concentração nas células do sistema imune e o CB1 nas células do sistema nervoso central. Mas basicamente tem com algumas peculiaridades a mesma lógica de funcionamento. Tá? Então também ativa as mesmas rotas, regulam as mesmas rotas e tem o mesmo tipo de controle. Por ser mais presente nas células do sistema imune, obviamente a questão da imunidade está bastante atrelada ao receptor CB2, né? Assim como as neurotransmissões estão bastante relacionadas ao CB1. Além deles, temos os receptores acoplados à proteína, né, do tipo 18, né? Também fazem vias semelhantes ao CB1 e CB2, tem uma excelente resposta para reduzir as espécies reativas ao oxigênio, que são, né, esse grupo de compostos que, em contato com o oxigênio, reagem e leva a estresse oxidativo. Tá? Então a gente tem, e é uma das formas da célula entrar em apoptose, né, ou induzir a morte celular, né, seja ela nossa ou seja ela matando alguma célula invasora, como uma bactéria, através de um estresse oxidativo, um burst oxidativo. Isso acontece através dessas espécies, né, que é extremamente são produzidos em larga escala durante um processo inflamatório. Tá? Então, e leva a danos, né? Uma das fontes de dano das inflamações, além da própria
atividade das células é esse aumento de espécies reativas ao oxigênio, levando a estresse oxidativo de tecidos e de células e tecidos, e aí levando a dano tecidual, né? Então tem bom potencial anti-inflamatório, tem uma boa resposta para a dor neuroquímica, esse receptor, né? E além de reduzir a pressão arterial. Tá? Receptores PPAR um grupo de receptores uh, que estão presentes na membrana do núcleo, né? Então não estão na membrana externa da célula, né? Não estão na membrana externa da célula, estão na membrana interna, no núcleo. E esses receptores PPAR, eles são, eles têm a função de determinar quais genes serão ligados ou desligados, quais genes serão expressos ou não expressos. Tá? Dentro esses genes que sofrem regulação através dos PPAR, nos receptores de peroxissoma, de proliferador de peroxissoma, estão mais de uma centena de genes do sistema imune, né, de citocinas, de vários compostos específicos do sistema imune. Tá? Então, boa parte da comunicação celular do sistema imune, né, que se dá basicamente via citocinas e quimiocinas, são reguladas pelos PPARs. Tá? Além de... Opa, pulei uma parte aqui, né? Então, os resultados, né? Então, são fatores de transcrição, né, na verdade, que regulam, né, a atividade de genes. E os resultados são um controle da diferenciação celular, né, e metabolismo, e assim, né, diferenciação celular e desenvolvimento com o controle da carcinogênese. Esses PPRs aqui do sistema imune, então, tem excelente função imunológica, né, então, e também regulam e como regulam o metabolismo, né, são alvo, né, de drogas antidiabetes, por exemplo. Tudo isso dentro da ação do sistema endocannabinoide. Tá? Beleza. Outros receptores, né, os receptores vaniloide, né, de potencial transiente de vaniloide, né, que é o receptor da capsaicina, que é aquela substância que dá o ardido da pimenta. Basicamente, entre outras coisas, né, ele tem a função de transmitidor, né, de transmitir o sinal da dor, além de estimular alguns compostos que podem induzir câncer, que podem ser potenciais, né, são produtos que são potenciais indutores a uma célula sofrer a transformação para uma célula tumoral. Tá? Então, esse receptor, né, faz a liberação de um neuropeptídeo chamado substância P, que é um potente transmissor de dor. Por isso que quando a gente morde uma pimenta, instantaneamente a gente sente aquele ardor, né, aquela dor de ardência da pimenta. Esses tipos de receptores, quando eles são hiperexcitados, eles levam à sua dessensibilização. Então, como na pimenta, arde no começo, de repente aquilo segue ardendo e vai baixando e até que você para de sentir a dor mesmo tendo ainda um tanto de capsaicina, né, de pimenta na sua boca. Tá? Então, ativando esse receptor, né, de uma forma aguda, rápida, a gente tem um aumento da nossa recepção, que é a percepção de dores, né, e uma hiperalgesia. Então, inclusive podendo chegar a uma alodínia, que é aquela sensação de dor quando não, por estímulos que não deveriam levar a dor. Por exemplo, se passar uma pena no rosto não deve doer, né? Pode coçar, pode incomodar, mas não deve doer. E se passar e sentir dor, né? Então isso é a alodínia. Então, estimulando em hiperestimulando ou estimulando de forma constante, que é a ação dos canabinoides nesses receptores, leva então a uma dessensibilização e a sensação de dor reduz, né, ou se for reduz, né, porque ainda tem outros receptores que também precisam ser controlados, né, para retirar a dor. Tá?
Outro receptor muito interessante, né, uma outra ação do sistema endocannabinoide em outro receptor interessante é o receptor do fator de crescimento endotelial vascular, tá, o VEGF. Esse fator de crescimento endotelial é um dos responsáveis, né, pela estimulação de proliferação de vasos em células tumorais. Tá? Esse fator é o que leva à angiogênese, né, a formação de novos vasos, e um ponto central de todos os tumores é que eles sejam melhor alimentados, porque é uma população de células em crescimento e cada vez mais células habitam aquele espaço, então mais nutriente é necessário, portanto, mais vasos são necessários. E esse fator de crescimento endotelial é um dos fatores que está em abundância em uma região tumoral para formar novos vasos. Você bloqueando esse receptor, você impede que esse fator tenha ação e você impede a formação do novo vaso, impede a formação, impede que os alimentos, né, cheguem ao tumor, né, em maior escala. Então, se você inibir, você tem uma excelente fonte ou ferramenta de inibir o crescimento dos tumores. Certo? Beleza. A soma de tudo isso que a gente está falando é aquela. Eu sugiro muito que vocês leiam esse artigo, tá? Por isso que está aqui várias vezes, em várias aulas. Já é a terceira aula, acho que tem essa figura, essas duas rotas metabólicas aí, associando o sistema endocannabinoide expandido, que é isso que eu apresentei hoje, não apenas CB1 e CB2. E é como eu vou abordar sempre o sistema endocannabinoide, sempre pensando no sistema endocannabinoide expandido. Beleza? Então, sempre que falar sistema endocannabinoide, não fiquem presos apenas a CB1 e CB2, porque não é só isso. Tá? Então, quando eu falar em sistema endocannabinoide, eu não estou falando de CB1 e CB2 apenas. Estou falando também deles, mas não só deles. Beleza? Se não me engano, acho que o que eu tinha para hoje era isso, né? Então, a soma de tudo, né? A boa e velha, o bom e velho controle da homeostasia, né? Então, a célula estando na região de homeostasia, ela não está enferma, ela não está doente, ela não tem uma patologia. Então, se mantivermos as células nesse estado, a gente tem a manutenção da saúde como um todo. Beleza, pessoal? Até a próxima semana. Eu não vou postar aqui 2 vídeos para conversar da semana passada, no momento, porque eu acredito que consigo condensar os assuntos, né, para se encaixar dentro do semestre. Eu sei que vocês estão cheios de outras atividades, né, provas chegando aí e tal. Não vejo razão para acumular 2 vídeos agora para vocês assistirem. Eu prefiro que vocês vão mais devagar, mas que vocês peguem, beleza? Então, até semana que vem, que se não me falha a memória, eu vou sair um pouquinho do sistema endocannabinoide, vou fazer uma aula sobre planta, a planta, né? Que é até onde eu sei. Eu não sou agrônomo, eu não vou falar sobre cultivo, porque eu não entendo disso. Só vou falar apenas dar uma aula de anatomia funcional da planta cannabis sativa, para a gente entender, para vocês entenderem quando eu falar de medicamento full spectrum, um extrato completo, isolado, planta inteira, produto do cânhamo ou hemp, produto de cannabis, que também é hemp, mas enfim, ou de marihuana, de maconha. E, desculpa. E aonde estão as partes, né? O que é o que? Pra gente começar a entender que o que nos interessa na planta, beleza? E aí aí depois na próxima aula, a gente entra com os fitocannabinoides, a partir dessa aula da planta, anatomia funcional, fitocannabinoides, que são os cannabinoides da planta, e depois a gente volta com o sistema endocannabinoide, aí sim, juntando os fitocannabinoides com o sistema endocannabinoide em cada um dos outros sistemas fisiológicos. Beleza, galera? Um abraço para todo mundo e, por favor, apoiem
não é petição, né? Essa ideia legislativa para a gente poder ter de fato uma legalidade ah, quanto ao uso veterinário da cannabis e, e compartilhem, se inscrevam, não sei onde é que fica. Ah, Deixe o like se gostar, comentem aí embaixo e compartilhem essa informação, esse vídeo ou essas informações que vocês souberem todos os dias com todo mundo sempre que ouvir alguém falando algo absurdo. Beleza? Até a próxima aula e eu vou aqui que desligo. Até mais, galera.